Ao chegar ao Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro parou para conversar com cidadãos que pediam ajuda contra governadores e prefeitos que impedem as atividades. Os cidadãos relataram histórias trágicas e pediram ao presidente que haja. Bolsonaro disse: "O que eu vejo, vou falar nos limites da Constituição. Está nas cláusulas pétreas o direito de ir e vir, bem como o direito ao trabalho, a dignidade. Quando se fala em estado de sítio, eu não posso decretar, quem decreta é o parlamento. E mesmo no estado de sítio, tem limites e é para uma situação complicada, de distúrbio, em qualquer parte do Brasil. Agora, não pode decretos municipais simplesmente ir além do estado de sítio. Eu jogo dentro da Constituição. Há algum tempo, algumas autoridades não estão jogando nos limites da Constituição." E lembrar um pouco desse pequeno livrinho aqui, assim, que muitos não fazem questão de olhar para ele, tá? Alguns até desconhecem ele. Artigo 1º da Constituição diz que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do DF, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos, aí tem aqui incisos 1, 2, 3, 4, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Trabalho que está sendo negado por vários governadores que estão decretando isolamento social nos seus estados, rompendo, inclusive, esse Estado democrático de direito. Estão construindo verdadeiros estados de sítio, estados de defesa, estado de sítio. Estão sitiando os estados e não deixando que as pessoas trabalhem. As pessoas estão indo às ruas desesperadas para demonstrar sua insatisfação com atitudes dessa natureza. Diz ainda a própria Constituição que são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário, e constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: sociedade livre, justa e solidária, garantir o desenvolvimento nacional, promover o bem de todos. Meus amigos, esse Congresso Nacional tem ficado muito calado em relação ao que está acontecendo nos estados. E esse evento da Bahia na última segunda-feira, quando o soldado Wesley foi no desespero para uma praça portando armamento de grosso calibre, né? Não sei por que ele estava com esse armamento, se ele estava com algum problema de estresse emocional, cabia talvez ao comando da corporação identificar isso daí. Mas, enfim, acabou que aquilo dali foi uma gota d'água no oceano de insatisfação da população. Então, eu lamento muito a gente estar vivendo esse momento aí. Eu tenho dito que é uma democracia tupiniquim que tem sido falado aí. Eu vejo as pessoas falarem, ouço as pessoas falarem sobre democracia e tal. Democracia tupiniquim é o que a gente está vivenciando. Por quê? Porque não se obedece à Constituição. Rasga-se a Constituição no Supremo Tribunal Federal, rasga-se a Constituição nessa casa e rasga-se a Constituição nos estados. A gente precisa parar com isso. A história vai cobrar de nós, de maneira muito rigorosa, a nossa inércia, a nossa incompetência em relação a isso. Tendo o desespero da esquerda em tentar denegrir a imagem do presidente Bolsonaro, mas procurem, achem, se fundamentem com os seus argumentos. Por enquanto, estão todos alicerçados em pura areia movediça. Não tem porquê querer gerar instabilidade constantemente. Já não chega vários setores da esquerda, da imprensa, tentando denegrir, dizendo que está um caos no Brasil, quando o Brasil é o quinto país que mais vacina no mundo. Hoje, a Organização Mundial da Saúde dizendo: o Brasil foi o segundo e é o segundo país do mundo que mais salva pessoas com coronavírus. Por que não falam o lado bom, só o lado ruim? Vocês não pensam no país? Não pensam nos seus irmãos, seus pais, netos, filhos? Vamos vencer essa pandemia. O governo está se empenhando ao máximo. Eu sou contra radicalismo de esquerda e radicalismo de direita. Eu ouvi há pouco um deputado falando aqui que todos os países do mundo odeiam o Brasil por causa de Bolsonaro. Precisamos um mínimo de bom senso. Eu quero que a esquerda se fortaleça, tenha argumentos, porque eu defendo a esquerda no meu combate diário aqui nessa tribuna. E a cada dia a esquerda está caindo. A esquerda fala e diz nada. Eu quero que vocês se fundamentem. Eu dependo de vocês para esclarecer o Brasil, o que é verdade e o que é mentira.
porque a esquerda é contumaz nas suas mentiras. A esquerda é formada por mitômanos, mitômanos que mentem compulsivamente e acreditam na mentira. Vamos ser dignos dos seus votos. Vamos ver o que se faz no Brasil. E fica aqui mais uma vez meu apelo para o presidente para que volte os 30 segundos piscantes. Muito obrigado, uma honra ter participado, presidente. Boa tarde, presidente. Boa tarde, deputado. Boa tarde, Brasil. Olha, eu ontem ouvi por várias autoridades, políticas principalmente, dizendo que nós, bolsonaristas, nós, apoiadores do presidente da República, estaríamos provocando, estimulando o motim entre as polícias. Eu vim aqui a público dizer que isso é mentira, nós não estamos provocando motim, nós não somos a favor disso. O que nós somos a favor é do uso do bom senso por parte dos governadores, por parte dos comandos, por parte das polícias. O uso do bom senso, sim, porque estamos vivendo um momento crítico, um momento em que há muita desinformação, um momento de insegurança jurídica. Um momento em que o trabalhador, o comerciante, o autônomo, eles estão se sentindo altamente injustiçados por esses decretos de lockdown, de onda roxa, de onda preta, e esses decretos promulgados por governadores. Então, o que eu peço aqui aos senhores governadores, aos comandos das polícias, que usem o bom senso. O trabalhador não pode ser confundido com o bandido. Já temos aqui inúmeras famílias passando fome, passando necessidade, e não há, gente, auxílio emergencial governamental no mundo que supra as necessidades desse trabalhador como pode ser suprida através do seu trabalho honesto. Já estamos percebendo aqui nas bases o aumento da violência urbana, o aumento do tráfico de drogas, o aumento de homicídios, tudo em razão dessa crise aí agravada por esses decretos de lockdown. Então eu peço aqui a seguranças públicas, governadores, bom senso, não usem da violência contra o trabalhador, usem do diálogo, usem da conversa, usem da conscientização. Obrigada. Deputada, Vossa Excelência ainda tem 1 minuto. Pois não, então vou destacar aqui, hoje foi publicada a portaria pelo governo federal, em que ele comunica o repasse de cestas básicas para os municípios. Eu peço aí aos senhores prefeitos, senhores administradores municipais, que acessem os programas de segurança alimentar do Ministério do Desenvolvimento Regional, que é mais um programa aí do nosso governo federal em amparo às pessoas, em amparo aos mais pobres e àqueles que estão sendo mais atingidos por essa crise toda. Obrigada. Presidente, o artigo 142 da Constituição Federal estabelece: as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República, e destinam-se à defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem. Essas importantes missões são e sempre serão fielmente cumpridas pelos membros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. O texto constitucional fixa que as Forças Armadas são instituições nacionais permanentes. Essa característica é fundamental e decorre da constatação segundo a qual as Forças Armadas são instituições de Estado, pois elas fazem parte, integram, dinamizam e fortalecem o sentido da nacionalidade de um país. Por isso, os militares são representantes do poder do Estado e, nos termos desta Constituição, formam um pacto indissolúvel com o povo brasileiro. As Forças Armadas são a própria representatividade da nação brasileira. Um país que conta, como o Brasil, com Forças Armadas caracterizadas por um estrito apego às suas obrigações constitucionais,
consubstancia em uma nação que alcançou um elevado nível de maturidade institucional. As Forças Armadas compartilham plenamente os valores da justiça, da democracia, da paz e da igualdade de oportunidades que lastreiam os objetivos internos e externos do Brasil. Contribuem, dessa forma, para consolidar nosso país como um Estado democrático de direito por excelência. Essa missão foi fiel e categoricamente cumprida pelo general Fernando Azevedo e Silva, que ontem, ao deixar o Ministério da Defesa, após 2 anos e 3 meses à frente da pasta, afirmou: nesse período, preservei as Forças Armadas como instituição de Estado. Em conjunto com as Forças Armadas, e neste ponto parabenizo o excepcional trabalho desenvolvido pelos respectivos comandantes, Almirante Ilques, General de Exército Pujol e Brigadeiro Bermudes. O ministro Fernando realizou fundamentais atividades no enfrentamento do coronavírus, instituindo a Operação Covid, porém, sem se descuidar 1 minuto da missão principal das instituições militares, o disposto no artigo 142 da Constituição Federal. Parabenizo o ministro Fernando e os demais comandantes pela missão cumprida. Desejo sucesso ao novo ministro, General Braga Neto, na certeza da continuidade do trabalho e na manutenção dos valores desenvolvidos na nossa querida Academia Militar das Agulhas Negras. Tenho certeza de que juntos faremos um Brasil melhor. O nosso foco sempre, e está previsto inclusive na Constituição, o bem comum do povo brasileiro. Muito obrigado, felicidades.